Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois romances. São eles As Primas, da autora argentina Aurora Venturini, e Baldomero ou Babá para os Íntimos Inexistentes, do brasileiro Leandro Rafael Pérez. Esses dois livros foram publicados agora em 2022 pela editora Fósforo, que me enviou esses exemplares, e eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre duas obras, que é uma coisa pouco comum aqui neste canal. Sempre eu faço um vídeo para cada livro. E eu resolvi fazer isso não apenas porque são dois livros publicados pela mesma editora, mas também porque, em primeiro lugar, são dois textos curtos. Então acredito que eu não vá me estender muito aqui. Esse não vai ser um daqueles vídeos que vão ficar com mais de uma hora, ou pelo menos eu espero que isso não aconteça. Por exemplo, aqui, o livro do Leandro, ele tem pouco menos de 100 páginas. E o livro da Aurora tem pouco menos de 200 páginas. Então, eu acho que eu não vou, enfim, me alongar muito nos meus comentários sobre essas obras. E em segundo lugar, eu resolvi falar dos dois livros juntos, porque eu enxerguei entre eles alguns elementos muito semelhantes. E graças a isso, antes de tratar das obras em questão, eu vou trazer aqui para esse vídeo duas discussões mais ou menos teóricas e que me parecem muito produtivas e muito interessantes para pensar em ambos os textos. Exatamente por conta disso, então, por conta dessa minha leitura aproximativa dos dois romances, é que eu resolvi tratar de ambos aqui. Veja, quando eu falo em leitura aproximativa, eu não estou querendo me referir a uma leitura comparada. Eu não vou aqui em momento algum tentar encontrar paralelos entre os livros. O que eu vou tentar fazer aqui é apresentar algumas problemáticas teóricas que se manifestam de uma maneira ou de outra nesses livros, pelo menos a partir da minha leitura. Então veja, o que eu vou fazer aqui não vai ser exatamente uma leitura comparada, ainda que exista algo de muito próximo desse tipo de leitura na minha fala deste vídeo, certo? Antes de começar, evidentemente, a falar dos livros, eu preciso dar um recado. Os filhos dos vizinhos estão jogando bola aqui perto, sei lá o que eles estão fazendo. Então, eventualmente, você vai escutar um grito de criança. O que não significa que alguém esteja morrendo por aqui, ou pelo menos eu espero que essas crianças não estejam morrendo, né? Mas enfim, então não se assuste caso você escute aí um grito vez ou outra ao longo do vídeo. E eu espero que esses gritos não se sobreponham aqui à minha voz, certo? Mas enfim, a primeira questão teórica sobre a qual eu gostaria de falar aqui diz respeito à importância do olhar. E para falar disso, eu vou recuperar um texto do Ítalo Calvino chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio. Uma dessas propostas é intitulada como visibilidade. E a visibilidade é, segundo o autor, um elemento que está diretamente relacionado a dois processos imaginativos, também palavras do autor. O primeiro desses processos parte da palavra para chegar à imagem, e o segundo, inversamente, parte da imagem para chegar à palavra. Acontece que, segundo o Ítalo Calvino, a imagem precede o texto porque ela tem um caráter polissêmico e, por isso mesmo, ela pode ser manipulada discursivamente de jeitos diferentes com o propósito de provocar a nossa imaginação. Pense aí, por exemplo, num trecho bastante descritivo de um determinado livro, sei lá, o trecho do Madame Bovary que vai descrever o bolo de casamento da Emma com o Charles. Ou então os textos lá do Tolkien que são conhecidos por serem bastante descritivos em algumas passagens, né? Veja, essas descrições, essa estilística que eu acabei de mencionar aqui, essas estilísticas, elas acabam de uma maneira ou de outra criando imagens ou permitindo que a nossa imaginação crie imagens a partir daquelas palavras. Só que o modo como nós olhamos e interpretamos o mundo depende de várias coisas que vão
desde a nossa vivência pessoal até a cultura e a sociedade nas quais nós estamos inseridos, por mais que às vezes a gente pense que o ato de olhar seja algo imediato no sentido de ser neutro, objetivo, no sentido do olhar não ter uma mediação e de nos colocar diretamente em contato com aquilo que nós estamos vendo, né? Então, o olhar ele não é tão direto assim. E por isso mesmo, às vezes uma mesma imagem, seja ela verbal ou não, pode ter vários sentidos e pode ser interpretada de jeitos completamente diferentes, a depender de quem a olha e de quem tenta interpretá-la, de quem se propõe a interpretar uma determinada imagem. Então, quando nós estamos falando de visibilidade em literatura, isso implica no reconhecimento dessa capacidade de criar imagens que apelam para a nossa visão imaginativa, digamos assim. Ora, se a visão é algo que, como eu disse, é atravessado pela cultura, é atravessado pela sociedade, então existem coisas que podem e coisas que não podem ser vistas. Então, culturalmente, a gente aprende que certas pessoas podem ver algumas coisas que outras não podem, assim como certas pessoas podem ser vistas enquanto outras não podem. Algumas pessoas são dignas de que nós as notemos, ao passo que outras ficam sempre marginalizadas. E eu acredito que ambos os romances aqui sobre os quais eu vou falar causam desconforto em menor ou em maior grau durante a nossa leitura, exatamente por misturarem essas duas esferas da visibilidade ao criar e expor imagens que sempre ficaram no campo do invisível. No caso aqui, por exemplo, de Baldomero, essas imagens quase sempre têm a ver com o sexo, e mais especificamente com sexo praticado entre dois homens. Ao passo que no caso aqui de As Primas, essas imagens se referem à exposição de corpos inadequados e que são sempre politicamente invisibilizados na nossa sociedade, como é o caso, por exemplo, dos corpos de pessoas com alguma deficiência física. E eu disse aqui que esses corpos que aparecem em As Primas são inadequados, porque é exatamente nesses termos que a autora coloca, que a autora expõe esses corpos dessas personagens a quem se propõe a ler o romance. Exatamente por isso tudo, em ambos os livros, prevalece um caráter quase voyeurístico na narrativa, na medida em que os autores nos colocam diante daquilo que nós não deveríamos estar vendo. Então, por exemplo, aqui em As Primas, esse caráter voyeurístico ele está presente principalmente porque a própria narradora se coloca nessa posição de voyeur, né, nessa posição de alguém que observa sem ser visto, já que ela é invisível na estrutura familiar. E aqui em Baldomero, esse caráter voyeurístico do olhar surge principalmente porque o narrador em terceira pessoa acaba nos revelando coisas tão íntimas do protagonista que é quase como se nós estivéssemos olhando tudo o que está acontecendo pelo buraco da fechadura. E essa imagem, né, do leitor observando tudo, lendo tudo pelo buraco da fechadura, é uma imagem muito importante, é uma imagem muito significativa para entender o desenvolvimento desse romance do Leandro Rafael Pérez. Né? Porque veja só, esse modo de narrar em terceira pessoa acaba criando um distanciamento que nos mostra formalmente a solidão do personagem título. E se nós estamos espiando tudo, se nós estamos espiando o Baldomero pela fechadura, pelo buraco da fechadura, isso significa que, mesmo o leitor entrando em contato com a intimidade do protagonista, nós continuamos à distância. Né? Então é muito interessante observar como se estabelece essa dinâmica no romance,
pensando nessa tensão entre se aproximar, mas ao mesmo tempo se manter distanciado, se manter afastado. A segunda questão mais teórica que eu gostaria de recuperar aqui nesse vídeo, e essa recuperação ela vai ser muito breve, diz respeito a um caráter de monstruosidade, no sentido de uma subjetividade desviante associada a certos corpos, no caso aqui de As Primas, ou a certos comportamentos, no caso aqui de Baldomero. E daí, como eu disse lá naquele meu vídeo sobre Frankenstein, tanto o romance da Mary Shelley quanto a adaptação do Junji Ito, o monstro geralmente representa um desvio em relação à norma e por isso mesmo uma figura monstruosa nos revela os limites da nossa própria condição, os limites da condição humana. Então, monstro é aquele que está para além dos padrões que a gente associa à humanidade. Acontece que essa ideia serviu de base para todo um discurso de que existem corpos e que existem comportamentos monstruosos por se desviarem da normalidade. E essa ideia se estabeleceu sobretudo ao longo do século XIX, quando de um lado, por exemplo, a medicina media o tamanho do crânio de criminosos para encontrar algum padrão, como se a moralidade tivesse raízes físicas, e por outro lado, havia todo um esforço de interiorizar a noção de monstruosidade quando a gente pensa, por exemplo, em crimes hediondos, né? Então, hoje em dia, quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos fulano de tal é um monstro, isso quase nunca se refere à aparência dessa pessoa, né? Hoje em dia, nós temos muito assentada a ideia de que a monstruosidade é, antes de tudo, algo interno, algo que diz respeito à subjetividade de determinados indivíduos. Outro exemplo dessa associação entre certos tipos físicos e a ideia de monstruosidade é aquele tipo de circo que apresentava pessoas com deficiência como se fossem algo ao mesmo tempo terrível e fascinante. Veja, esses discursos, eles não apenas refletem, eles não apenas, pensam os corpos. Esses discursos, eles também produzem corpos monstruosos, corpos estigmatizados por se afastarem do normal. Porque, afinal de contas, como eu já disse, o nosso olhar sobre as coisas nunca é neutro. Então, a partir do momento em que nós somos ensinados a ver alguns corpos como sendo desviantes, como sendo anormais, como sendo monstruosos, nós acabamos, digamos assim, introjetando essa visão, mesmo de maneira inconsciente. E o mesmo que eu disse sobre os corpos, vale também para alguns comportamentos, sobretudo pensando em sociedades que, como a nossa, são muito pautadas, ainda mais hoje em dia, por um discurso e por uma ideologia muito ligados à moral cristã, né? Então, tudo aquilo que é considerado imoral no cristianismo, a gente acaba, de certa maneira, associando a uma esfera da monstruosidade, a esfera daquilo que não pode ser aceito. Então, resumindo, por um lado, nós temos estilos literários que evocam a criação de imagens mentais no leitor por meio da palavra. Imagens essas que se inserem em um regime de visibilidade na medida em que o nosso modo de olhar para o mundo é cultural e socialmente construído e orientado. E por outro lado, nós temos discursos que foram historicamente associando a ideia de desvio físico, mas também comportamental, a algo negativo e ligado à monstruosidade. E são esses movimentos que a gente percebe nos dois romances
sobre os quais eu vou falar um pouquinho a partir de agora. E eu vou começar aqui com As Primas, que é um romance publicado originalmente em 2007, foi o primeiro romance da Aurora Venturini, e a narrativa de As Primas acompanha uma família bastante disfuncional e composta por mulheres que nos são apresentadas por meio de características tão exageradas que beiram o grotesco e o caricatural, pensando na caricatura como algo que apela diretamente à nossa visão, recuperando essa questão teórica que eu acabei de colocar aqui para vocês. E esse exagero na apresentação das personagens se refere não apenas ao comportamento, mas também e principalmente ao corpo dessas mulheres aqui, sobretudo aquelas que pertencem à geração mais nova dessa família da protagonista aqui. Isso porque esses corpos são descritos como se fossem inacabados, deficientes, como se fossem corpos que derivassem de um erro da natureza, e essas são palavras da própria narradora aqui do romance, isso para não falar de outros termos um pouco mais ofensivos, como por exemplo esses corpos sendo apresentados ao leitor como anormais. E a narradora acaba mobilizando esses termos, que por vezes são bastante pejorativos, de modo a criar uma correspondência entre os desvios físicos e supostos desvios intelectuais, comportamentais e morais apresentados por essas personagens, a começar pela própria irmã da narradora, a Bettina, que é uma pessoa com deficiência motora e intelectual. Então, apesar de já ser uma mulher adulta no fim do romance, o comportamento da Bettina equivaleria a de uma criança ainda no início da infância, e ela fica o tempo todo de fraldas em uma cadeira de rodas, totalmente dependente da ajuda, dos cuidados dessa família. Além da Bettina, pensando ainda nessa geração mais jovem da família, há ainda uma prima chamada Karina, que nasceu com 6 dedos em cada pé, e há ainda a irmã dessa prima, que é uma moça chamada Petra, e que é Anã. E a própria narradora, ela também tem uma deficiência, mas uma deficiência na fala, o que é bastante irônico se nós formos pensar que é ela quem está contando essa história da própria família. Mas o fato é que, graças a essa deficiência, a narradora, que se chama Yuna, sempre é menosprezada pelas pessoas da família, que por isso mesmo fazem com que ela ocupe uma posição marginalizada na própria casa. Tanto que, em várias passagens, ela está presente em um determinado cômodo, mas é como se ela fosse invisível, porque ninguém sequer nota que ela está ali. E quando eu falo que ela é marginalizada na própria casa, eu estou sendo literal, porque há um momento aqui em que a casa pertence de fato a Yuna, mas ela é tratada como se fosse ali uma hóspede, mesmo sendo dona de todo aquele espaço. O que novamente estabelece uma contradição, já que, apesar dessa marginalidade, dessa invisibilidade familiar, a Yuna ocupa o centro da narrativa deste que poderia facilmente ser visto como um romance de formação. E mais, esse aparente descompasso entre a fala da personagem e a narração é evidenciado o tempo todo ao longo do romance, conforme a Yuna comenta sobre a materialidade da escrita, ao, por exemplo, admitir que consulta o dicionário para escrever de um jeito mais elegante, para usar as palavras corretamente, para enriquecer o vocabulário, etc. e tal. Por outro lado, há ainda a geração mais velha dessa família, que é composta por mulheres que foram abandonadas pelos maridos, a começar pela mãe da protagonista, que é descrita como uma professora medíocre,
como uma mãe bastante rígida e como uma mulher completamente amargurada. Outra personagem mais velha que ganha aqui algum destaque ao longo dos primeiros capítulos do romance, sobretudo, é a tia da narradora, né? Que é uma mulher ali de meia idade, que mora com a mãe e que nunca conseguiu se manter por muito tempo em um relacionamento. Então ela sempre foi migrando de relacionamento para relacionamento e era sempre ela quem ficava ali, enfim, a ver navios, digamos assim. Por isso mesmo, essa mulher, quer dizer, essa tia da narradora, é bastante amargurada e toda essa amargura fica ainda maior, todo esse ressentimento cresce ainda mais, porque essa tia gostaria de ser pintora, só que ela faz uns quadros bem medíocres, porque a grande artista da família vai ser a Yuna, vai ser a narradora. Então veja, essa figura sempre menosprezada por todo mundo acaba se destacando apesar da deficiência que tem. Isso porque a Yuna vai estudar em um instituto no qual conhece um professor de artes que vê nela um talento inigualável, e esse talento teoricamente vem do fato dela ter essa deficiência na fala. Então é como se essa narradora tentasse traduzir na pintura, ou seja, traduzir em imagens aquilo que ela não consegue elaborar por meio do discurso verbal. Então, não demora muito para essa narradora começar a fazer ali as suas pequenas exibições, a vender alguns quadros, primeiro a preços módicos e depois por valores cada vez maiores, conforme o seu nome se consolida na cena artística argentina. E depois ela vai fazendo um sucesso cada vez maior até chegar ao ponto de ser chamada para dar aulas no instituto onde havia estudado. E evidentemente tudo isso acaba gerando alguma revolta naquela tal tia solteirona, e eu estou aqui usando termos da própria narradora, e a situação desse conflito piora ainda mais quando essa tia enlouquece depois de passar ali por uma experiência bastante traumática. E daí, por falar em experiências traumáticas, ao longo do romance, a passagem do tempo não aparece explicitamente. Ela aparece, por exemplo, quando a gente percebe que essas personagens estão envelhecendo. Mas um dos jeitos de marcar essa progressão temporal é a sucessão de tragédias que acontece com alguma regularidade nessa família. E a primeira dessas grandes tragédias diz respeito ao aborto que uma das personagens tem que fazer. Só que como tudo acontece ali em um lugar clandestino, essa personagem acaba morrendo. E por mais que essa seja uma informação que consta no prefácio da edição aqui, eu não vou revelar que personagem é essa que acaba fazendo o aborto, mas enfim. Outra tragédia que acontece nessa família diz respeito ao momento em que uma dessas primas da narradora se vinga de um vizinho de um jeito bem brutal, de um jeito bem trágico, por conta de algo que ele fez no passado. Mas é essa tragédia que acaba aproximando essa prima e a narradora. E uma coisa importante sobre essa prima é que ela começou a se prostituir muito cedo, e isso vai sempre voltar como um ruído entre ela e a Yuna. Quanto aos personagens masculinos do romance, eles são poucos e eles quase sempre aparecem de maneira bastante rápida, com exceção talvez daquele professor do Instituto de Artes, que se aproxima de um jeito muito estranho dessa família e acaba abusando de uma dessas meninas, que eu também não vou revelar quem é. Mas assim, logo no início, quando esse personagem começa a se aproximar, quando esse professor começa a se aproximar da Yuna, a gente percebe que essa aproximação é muito inadequada, e conforme o tempo vai passando, a coisa vai ficando cada vez mais desconfortável, de acordo com o desenrolar dos acontecimentos aqui. Só que tudo isso é narrado de um jeito tão direto que acaba oscilando entre o trágico e o cômico.
principalmente ao esconder aquilo que deveria ser mostrado, ao mesmo tempo em que exibe aquilo que geralmente fica escondido. E por isso mesmo, o silêncio vai ser uma constante ao longo de todo o romance, como esse único elo que mantém a família unida, porque o tempo todo essas mulheres silenciam sobre os abusos, os crimes, a prostituição, a morte, o aborto e etc. E elas fazem isso com a intenção de aparentar normalidade. Elas silenciam tudo isso para parecer uma família normal, digamos assim. E aí, como nada disso pode ser dito, pode ser, enfim, posto ali de maneira clara nessas conversas familiares, a narradora passa a fazer pinturas que se ligam simbolicamente a todas essas situações traumáticas, criando assim um mosaico de cacos de imagens dessas várias tragédias familiares. E aí, como a gente acompanha o desenvolvimento da Yuna, às vezes uma mesma imagem volta em momentos diferentes do romance, de modo a criar sentidos diferentes conforme essa narradora vai se tornando cada vez mais capacitada a interpretar aquilo que ela está vendo ou aquilo que ela está sentindo. Então, por exemplo, às vezes, um detalhe que poderia passar desapercebido volta páginas depois ressignificado, porque ele passa a revelar algo que antes estava escondido dessa consciência da narradora. De modo que isso faz com que esse olhar que cria imagens e ressignifica essas identidades monstruosas, por vezes acaba traduzindo algo que não é só particular dessa família, né? Esse olhar da narradora também traduz um modo de ver de toda uma sociedade. Eu acho isso muito interessante. Basta pensar, por exemplo, na maneira como a própria narradora se descreve a partir do modo como outras pessoas a veem. E por isso mesmo ela usa palavras como imbecil para se referir a si própria. Então acho muito interessante perceber como esse olhar aqui da Yuna é um olhar múltiplo, é um olhar plural, exatamente por congregar esses vários outros modos de ver com os quais ela entra em contato, e isso acaba enriquecendo cada vez mais a interpretação que ela tem daquilo que ela está olhando. Por tudo isso, As Primas é um romance que pode gerar algum desconforto, mas ainda assim eu ouso dizer que foi uma das melhores leituras que eu fiz este ano. E esse livro ele vai gerar algum desconforto, sobretudo em pessoas que têm um apego mais ferrenho, digamos assim, àquilo que se convencionou chamar de politicamente correto, né? Mas aí, antes de passar para o próximo livro, eu gostaria de ler aqui um trecho que não é muito revelador e que está na página 105. Acredite, eu não falei nem um décimo do que acontece aqui em As Primas, mas enfim. Na página 105, a narradora diz o seguinte: eu pensei que a maioria dos que estávamos ali não tínhamos motivo para festejar aniversários e que deveríamos festejar óbitos, pois obrigados a viver, ocupávamos um lugar no espaço que talvez fizesse falta a um nascido normal. Então, com essa citação, eu encerro aqui os meus comentários sobre As Primas e parto já para o Baldomero ou Babá para os Íntimos Inexistentes, que é o primeiro romance do Leandro Rafael Pérez e que foi publicado agora em 2022. Esse autor, se não me engano, ele já escreveu algumas obras no campo da poesia, e essa interferência do texto poético é muito nítida em várias passagens aqui do primeiro romance do Leandro Rafael. E aí, só pelo subtítulo, né, Babá para os Íntimos Inexistentes, a gente percebe que uma das grandes questões do romance vai ser a identidade, mais ou menos como acontece lá no livro 4 e ou O Filho Mais Velho de Deus, que é um dos romances mais recentes do Mutarelli, sobre o qual eu já falei por aqui,
e o link vai estar lá embaixo. E essa questão da identidade, ela vai aparecer com certa frequência porque ao longo de grande parte da narrativa nós vamos acompanhando o personagem título tentando ou tendo de lidar com o fato de ter recebido esse nome tão pouco comum, digamos. E daí sobre isso, logo no início do romance, na página 9, o narrador já diz o seguinte: Baldomero só queria se chamar Valdomiro. O nome vinha da rua onde nasceu e viveu por 20 anos. Baldomero Fernandes, divisa Diadema. À época, sua mãe considerou o nome bonito, único, talvez por falta de figura masculina mais significativa. Tinha quem o chamasse de Val, e teve aquela bichinha. Aquela bichinha que uma vez o chamou, entre o berro e o sussurro, de babá, no intervalo das mamadas. E daí veja bem, só nesse trecho que eu acabei de ler aqui para vocês, e que é um dos primeiros momentos do romance, nós já temos algumas coisas a serem levadas em conta. Em primeiro lugar, a identidade do protagonista que se constrói a partir de algo cotidiano, que é o nome de uma rua. Só que, apesar de cotidiano, isso não implica em algo comum. Na verdade, esse cotidiano aparece aqui como algo deslocado, como algo estranho, como algo desviante e, portanto, monstruoso. Além disso, essa identidade se coloca como algo desviante, né? Porque o correto seria Valdomiro e não Baldomero. E aí, por fim, juntamente com essa crise identitária, há também a necessidade de algo ligado à esfera íntima desse sujeito. E é daí que vem essa fixação do personagem título pelo apelido Babá, que denota mesmo essa proximidade íntima, digamos assim, essa relação mais carinhosa entre duas pessoas. Além do mais, esse trecho que eu acabei de ler já nos revela alguns detalhes sobre o passado desse protagonista, que é um sujeito que vem de uma família desfeita. E isso é sugerido aqui pela informação de que na vida desse rapaz não havia uma figura masculina significativa. E esse trecho também já anuncia algumas tendências que vão atravessar todo o livro, como, por exemplo, a homossexualidade do protagonista e também a linguagem bastante direta e que leva a uma leitura ágil, graças principalmente ao ritmo frenético que esse texto acaba assumindo. E daí lá nos meus vídeos sobre Ulisses, eu vou deixar o link para aquela minha playlist lá embaixo, eu mencionei que aquele romance do James Joyce rasura o caráter épico da narrativa exatamente por focar no cotidiano do protagonista. E aqui, em Baldomero, acontece algo muito parecido conforme nós acompanhamos alguns dias na vida do personagem título vagando pelas ruas de São Paulo, que se torna tão labiríntica quanto a cidade de Dublin lá de Ulisses. E isso acaba nos mostrando que a geografia aqui presente é sobretudo imaginária, traduzindo então o descompasso, o deslocamento do próprio Baldomero. Por isso mesmo, ainda que sejam familiares, ainda que sejam conhecidas, essas ruas acabam fazendo com que o protagonista pareça ainda mais perdido do que já está nesse beco sem saída no qual ele foi se metendo conforme a narrativa avança. Pois bem, ainda na infância o Baldomero foi abusado pelo tio e evidentemente que isso lhe deixou marcas. Na adolescência ele foi um sujeito que teve alguns problemas de autoestima e agora no início da vida adulta, que é quando nós acompanhamos esse período da vida do protagonista, nós estamos falando de um rapaz que tem sérios problemas para desenvolver intimidade até mesmo com pessoas da própria família. E aí sobre isso basta ver o modo como ele se relaciona com a mãe e sobretudo com a irmã. Por isso mesmo, o Baldomero fica o tempo todo entre a busca pela intimidade e a incapacidade
de sair de um nível superficial nas relações que ele estabelece com as outras pessoas. E isso me parece estar intimamente ligado ao modo como Baldomero lida com o espaço, que aliás é quase tão protagonista aqui nesse romance quanto o personagem. E aí, pensando no modo como esse romance demonstra a interação entre personagem e espaço, me parece que ele se filia à tradição baudeleriana de colocar como central essa flânerie, esse vagar incessante pelas ruas. E eu estou citando aqui o Baudelaire e aproveito para lembrar você que, como eu disse antes, o autor aqui, né, o Leandro Rafael Pérez, ele também é poeta, então não me parece que isso seja gratuito ou mera coincidência. Então veja, essa impermanência geográfica que o romance herda dessa temática baudeleriana da flânerie é mais um sintoma de um mundo marcado pela mudança e pela efemeridade das coisas. E assim, se por um lado o Baldomero quer ter ali uma relação mais íntima, mais profunda com alguém, para assim ser chamado de babá, mesmo sabendo que, como diz o narrador, lhe falta a voz e a permanência alheia, por outro lado, o protagonista sempre fica indo, por exemplo, de bar em bar ou de motel em motel para tentar saciar a própria sexualidade, que aparentemente é insaciável. E aí, inclusive, é nos trechos mais explícitos que toda aquela discussão sobre a visibilidade e a monstruosidade que eu citei no início desse vídeo, né, e essa monstruosidade como sinônimo aqui de desvio, aparece no romance. Porque esse narrador ele não se furta de dar detalhes bem explícitos de cada cena, o que acaba evocando imagens que podem chocar algumas pessoas. Tanto que eu até me lembrei um pouco das fotografias lá do Robert Mapplethorpe e também de toda aquela discussão sobre as diferenças entre pornografia e erotismo que eu mencionei em um vídeo que eu fiz aqui no canal no ano passado sobre 13 livros que flertam com essa literatura erótica e pornográfica. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E aí veja bem, como esse sexo que aparece aqui no romance é um sexo que acontece entre dois homens, nós estamos falando de uma sexualidade desviante. E veja bem, quando eu falo que essa sexualidade é desviante, não é porque eu acredite que essa seja uma sexualidade desviante, né? Esse desvio, ele aparece sobretudo quando a gente pensa em como alguns dos outros personagens se referem à homossexualidade como algo pejorativo, a começar, por exemplo, pelo tio do Baldomero, aquele mesmo que abusou dele ainda na infância. E tudo isso faz com que o protagonista seja esse sujeito poliédrico, que ainda reflete muito sobre o fato de ser um homem gay, a despeito dessas suas incursões sexuais desenfreadas. Esse sujeito poliédrico que a cada novo relacionamento parece ficar mais sozinho, que oscila o tempo todo entre o afeto e a violência com esses parceiros que vai acumulando e que, estranhamente, só parece se conectar a um lugar ao qual ele já não pertence mais, que é o campus da USP. O que acontece é que o Baldomero estudou na USP por um tempo, só que ele morava na Zona Sul e trabalhava no centro de São Paulo, em um call center, para poder ali, enfim, pagar as contas de um apartamento que ele dividia com uma colega de trabalho. E aí, por isso mesmo, ele acabou largando a faculdade por não conseguir conciliar esses passeios por São Paulo, né? De ter que ir da USP para o centro, aí depois do centro para a Zona Sul, e daí no dia seguinte fazer todo esse caminho de novo. Ele não consegue conciliar isso, sai da faculdade, mas ao mesmo tempo ele continua frequentando o campus e os bares ao redor da USP, porque é ali onde ele conhece várias pessoas e é também, evidentemente, conhecido por várias pessoas. E isso acaba fazendo com que
esse lugar ao qual ele não pertence seja o mais próximo que ele tem aqui de um lar, digamos assim, mesmo porque essa vida agitada de ir em motéis e em bares, lugares marcadamente ligados a essa ideia de impermanência, e ele vai a esses lugares praticamente todos os dias, e isso não é muito condizente com o salário que o Baldomero ganha, e por isso ele começa a se afundar em dívidas, de modo que a sua colega de quarto lhe dá um ultimato. Ou ele paga as contas em dia, ou ele sai do imóvel o quanto antes, e esse é mais um motivo para que ele fique vagando pelas ruas para tentar evitar alguns encontros desconfortáveis com essa tal colega. Então veja, nem mesmo em seu próprio apartamento o Baldomero se sente tão em casa quanto ele se sente ao estar lá na USP, nos bares, nos motéis, enfim. O problema é que, numa dessas suas andanças, o Baldomero acaba presenciando um crime, ele presencia uma pessoa sendo assassinada, e isso lhe gera um problema, porque se ele falar o que viu, ele vai acabar prejudicando uma pessoa que lhe é muito próxima, e daí eu não vou dizer que pessoa é essa. Mas por outro lado, se ele não disser nada e a polícia descobrir, ele pode ser preso como cúmplice daquele crime. Então veja que esse imbróglio sobre o crime é só mais um elemento nesse processo de construção, desconstrução e reconstrução pelo qual o personagem passa ao longo de todo o romance. E como tudo aqui é bastante aleatório, a narrativa fica sempre entre o trágico e o cômico, se aproximando do mesmo desconforto, ou melhor dizendo, gerando o mesmo desconforto que nós temos aqui em As Primas. Então veja, em ambos os romances o que nós temos são narrativas que ficam o tempo todo nos mostrando coisas que são extremamente desconfortáveis de serem vistas. Não por acaso a violência vai ser muito presente também em ambas as narrativas, e essa violência ela é interna quando nós pensamos no destino desses personagens, mas ela também é externa pensando que essas imagens criadas aqui em cada um dos romances agridem o leitor. Então são imagens violentas que acabam então gerando esse desconforto. Por tudo isso, fica aqui a minha recomendação forte para que você leia ambos os textos. De preferência, se você puder, adquira os livros diretamente com a editora, né? Porque nós estamos falando aqui de uma editora pequena, como é o caso da Fósforo, então sempre faz bem você adquirir diretamente com eles, ou então, enfim, de uma pequena livraria aí da sua cidade. Bom, eu vou deixar lá embaixo, então, certinho as referências que eu usei para montar aqui esse vídeo. Vou deixar também o link para esses vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala, e vou deixar, por fim, o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, se acessa o link e entre em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer contribuir, mas não financeiramente, você pode fazer isso mostrando ao YouTube que esse meu conteúdo é relevante de alguma maneira. Então curta o vídeo, comente, compartilhe, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.